Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre as eleições deste ano, né? Pois é, 2020 a nossa rotina foi toda mudada, né, por causa do novo coronavírus. E as eleições municipais também sofreram alterações. O primeiro e segundo turno vão ser realizados em novembro, nos dias 15 e 29, respectivamente. E com essa mudança de data, há uma série também de alterações aí no calendário eleitoral. É sobre isso que nós vamos conversar agora aqui no programa com o advogado Acácio Wilde, né, especialista em direito eleitoral. Ele também que está na presidência municipal de direito eleitoral da OAB aqui de Minas Gerais. Doutor Acácio, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos, eu cumprimento a TV Horizonte, é um prazer estar aqui para falarmos das eleições municipais deste ano. Pois é, Cássio, essa decisão de mudar a data, as datas, né, primeiro e segundo turnos de outubro para novembro, na sua avaliação, foi uma decisão acertada? Foi uma decisão prudente? Bom, essa decisão ela não foi tomada apenas por um órgão, né? Ela se baseou em estudos científicos e foi toda uma construção do Tribunal Superior Eleitoral, junto com o Congresso e com autoridades sanitárias. Então, no meu entendimento pessoal, foi sim bem prudente, em que pese o adiamento foi para apenas 42 dias, eu entendo que foi prudente porque se baseou em questões técnicas. A gente já falou da mudança na data da eleição, nos dois turnos. Agora, em relação ao tempo dos mandatos eletivos, houve alguma mudança nesse sentido, Acácio? Bom, primeiramente com relação à questão do segundo turno, o primeiro turno no dia 15 de novembro, né, já foi falado, segundo turno no dia 29 de novembro, porém somente nos municípios que tenham acima de 200 mil eleitores, né? Com relação à pergunta, os mandatos permanecem os mesmos. Todos os eleitos agora nas eleições deste ano, eles serão diplomados até o dia 18 de dezembro e tomarão posse no dia 1º de fevereiro para um mandato de 4 anos. Tá, então permanece o mesmo esse tempo aí de mandato, né? E em relação, a gente falou também em relação a alguns prazos, né? O prazo, por exemplo, para os partidos realizarem convenções e escolherem os candidatos, os seus candidatos aí para essas eleições. Quais são esses prazos? Olha, com o adiamento das eleições, todos os prazos vinculados à data do pleito foram adiados. As convenções partidárias, elas deverão acontecer entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro. Houve também essa prorrogação. E com relação à convenção, o Tribunal e o Congresso, a Emenda Constitucional 107 trouxe isso especificamente, teremos uma novidade, que elas poderão ocorrer de forma remota, de forma virtual. É uma novidade, a gente sempre fala aqui que a tecnologia vem cuidando de tudo, a gente está tendo uma relação muito próxima com a tecnologia neste momento de pandemia, então nesse caso das eleições também, né? Agora, em relação ao registro dessas candidaturas, o prazo para isso também foi alterado, doutor? Sim, o registro de candidatura ele deve acontecer até o dia 26 de setembro. 26 de setembro, portanto, é o prazo final, é isso, né? Exatamente. As convenções elas serão do dia 31 a 16 e depois vem o prazo, logo após as convenções, já inicia o prazo para que os partidos registrem seus candidatos. E esse prazo ele se encerra no dia 26 de setembro. E as propagandas eleitorais, quando começam, Acácio? No dia seguinte ao último dia do registro, ou seja, a partir do dia 27 de setembro, inclusive. É o período em que os candidatos já vão poder pedir voto específico expressamente. Agora, como a gente falou em momentos atrás sobre essa questão da internet, da tecnologia, tem alguma regra específica nestas eleições que eu acredito, né, as campanhas vão ser muito voltadas aí com foco na internet? Sem dúvida. O Código Eleitoral e a Lei das Eleições, que é a 9504 de 97, ela traz em seus artigos 37 e seguintes os atos de propaganda eleitoral que são permitidos. E aqueles que falam da propaganda na internet, ela é a partir do artigo 57. Então, tem toda uma regra
para se promover essas campanhas de forma virtual. Por exemplo, os candidatos eles podem impulsionar as suas propagandas nas eleições. Partidos políticos também vão poder, eleitor não, mas os candidatos e os partidos políticos vão poder impulsionar as suas publicações em redes sociais. Instagram, Facebook, mas para tudo isso existe sim regras. Pois é, e aí é que eu quero saber como que vai ser a fiscalização disso tudo, de toda essa campanha que será feita aí via internet, redes sociais, vai ser mais acirrada este ano? Eu não tenho dúvida disso. Na verdade, as eleições elas já vêm sofrendo uma influência da tecnologia já há algum tempo. A gente percebeu aí uma grande mudança das eleições de 2008 para de 2012, a de 2012 para 2016 e em 2018, por exemplo, a tecnologia já foi muito avançada. Sim. A gente teve aí candidatos a deputado, por exemplo, que foram eleitos praticamente sem gasto de campanha. A fiscalização também, ela teve uma alteração, ela vai ter uma modalidade de fiscalização muito mais efetiva e de tecnológica. O TSE tem um aplicativo que chama Pardal. Um deles, através desse Pardal, as pessoas, qualquer eleitor ou também candidatos vão poder fiscalizar aquilo que está sendo feito de forma irregular. Com uma simples foto, uma simples filmagem ou gravação, uma pessoa já vai poder fazer, por exemplo, uma representação de forma eletrônica. Tá. Pardal, então, pode ajudar bastante esse aplicativo aí nessas eleições mais uma vez. A questão de fake news também entra por aí? As pessoas também, quando identificarem que uma notícia não é verdadeira pelas redes sociais, elas poderão fazer essa denúncia por esse caminho também, doutor? Também, com certeza. Inclusive, para a eleição desse ano, nós tivemos uma novidade, que é o artigo 326A do Código Eleitoral, que ele fala dessas publicidades caluniosas, e vai ter a punição pela denunciação caluniosa. Então, todas essas fake news também serão objeto de fiscalização e de sanção, caso ela infrinja ali a legislação. Eu sou um defensor da propaganda eleitoral. Eu acho que, como o principal destinatário é o eleitor tem que, de fato, conhecer quem são os candidatos e quem é aquele candidato que ele escolheu para votar. Então, ele tem o direito de receber as informações negativas e as informações positivas, é claro, desde que verídicas. A gente vê aí diversas ilicitudes de forma digital que também serão sancionadas caso infrinja a legislação. Uma coisa é você propagar informações verídicas, porém negativas a um determinado candidato, e outra coisa é você propagar notícia falsa, danosa, caluniosa. Aí sim você responderá por essa ilicitude. Tá, que é bem diferente, Esses dois casos que você bem esclareceu. Agora, Acácio, o que muda para o eleitor em relação a prazos, transferência de título, cadastramento biométrico? O que muda para o eleitor em relação a essas eleições municipais no que diz respeito aos prazos, ao calendário eleitoral? Olha só, a emenda constitucional 107, essa que adiou as eleições para o dia 15 de novembro, ela tratou também de alguns prazos de forma bem expressa. Então, todos os prazos que já venceram, inclusive algumas desincompatibilizações, aquelas de 6 meses e de 4, normalmente para secretários municipais, esses não se mexem mais. E nisso aí também entra o alistamento, a transferência de título, entra também a filiação partidária. Tivemos um pequeno problema com a internet do Acácio, vamos tentar restabelecer. Prazos que já... Ok, Acácio, pode continuar seu raciocínio. Sem contato? Vamos tentar. Emenda constitucional. Ok. Tá difícil, né? Nossa comunicação com a Acácio, a gente já falou aqui outras vezes, é a internet que às vezes trava. Só vamos avisar para ele, se conseguirmos voltar, então, para ele conseguir
ver se ele consegue o raciocínio, né? Lá no início, que ele explicava sobre essa questão de prazos para o eleitor, nas mudanças nos prazos relacionados aí ao eleitor de uma forma geral. Acácio, me ouve mais uma vez? Estou ouvindo bem, tá. Estou ouvindo bem. Pode continuar seu raciocínio. Você explicava sobre essa emenda, sobre as mudanças nesses prazos para o eleitor. Exatamente. A emenda constitucional, ela trouxe de forma bem expressa sobre os prazos que venceram. Esses não se mexem mais, que são aqueles para filiação partidária, o alistamento, a mudança de título. Então, esse aí já venceu, não se mexe, não serão reabertos. Tá. O que a gente tem, por exemplo, de muito importante para falar com o público, com os eleitores, é a questão da desincompatibilização. Para quem será candidato, servidores públicos que serão candidatos, que teriam que sair até o dia 4 de julho, esse prazo foi prorrogado, isso para desincompatibilização de 3 meses, esse que ainda não tinha vencido. Esse prazo foi prorrogado para o dia 15 de agosto, que são 3 meses do novo pleito em novembro. Tá. Nosso horário já está extrapolando aqui, mas uma pergunta para finalizar nossa conversa, Cássio. No caso daqueles municípios que não tiverem condições sanitárias de realizarem aí as eleições em novembro, como é que fica a situação? A emenda constitucional também versou sobre isso. Através de decreto legislativo, o Congresso poderá também alterar novamente a data das eleições para esses municípios especificamente, desde que haja um laudo, um parecer da autoridade sanitária estadual ou federal. E essa eleição, mesmo sendo adiada, ela terá que ocorrer até, no máximo, no dia 27 de dezembro, de modo que os eleitos tomem posse no dia 1º de janeiro do ano que vem. Tá certo, esse é o prazo final, então. Acácio, muito obrigada, viu, pelas suas informações, por atender o nosso chamado e participar conosco aqui do Manhã da Piedade. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Vamos para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho, porque no próximo bloco tem a reflexão sobre o Evangelho do Dia e a consagração à Nossa Senhora da Piedade.